Imagina só, uma pequena comunidade no sul do Brasil, chamada Estreito. Um lugar de ventos fortes, espremido entre a lagoa e o mar. E aí, no meio desse silêncio, surge um som. Uma batida de tambor que vem de longe, ecoando pela paisagem. É um som que anuncia que algo, ou alguém, está chegando. E tem um ditado lá na região que, olha, resume tudo perfeitamente. Aquela batida, aquelas bandeiras que chegam, não é só um ritual. É a alma de um povo que entra pela porta. São as memórias, as lutas, as esperanças, toda a história de uma comunidade que entra junto. Então, para a gente entender o que isso significa de verdade, vamos primeiro mergulhar nessa experiência. Vamos tentar ouvir e sentir o som que define essa tradição. O nome da tradição é Corridas das Bandeiras, e é exatamente isso que parece: uma missão de fé a cavalo. Cavaleiros percorrem quilômetros por estradas de terra e campos, levando essas bandeiras sagradas para abençoar as casas e as famílias da região. E o som que anuncia a chegada deles é inconfundível. A batida do tambor tem um ritmo tão próprio, tão marcante, que o pessoal de lá apelidou de café com pão, café com pão. É quase como o coração da tradição batendo, um convite para abrir a porta e receber a bênção. Pois é, mas essa tradição tão vibrante, cheia de som e cor, quase se perdeu para sempre. Por mais de uma geração inteira, os tambores simplesmente se calaram. Pensa numa tradição que durou séculos, sem parar. Aí, lá pela década de 70, com a morte de um dos seus principais guardiões, a tradição meio que adormeceu. Chegaram a tentar um retorno em 1997, mas não foi para frente. O silêncio parecia que ia ser definitivo, sabe? Até que, em 2006, alguma coisa mudou. Foram mais de 30 anos de silêncio, mais de 3 décadas. É uma geração inteira que cresceu sem nunca ter ouvido a batida do café com pão, sem ver as bandeiras coloridas nos caminhos do estreito. A memória viva estava se apagando. Ok, mas para entender por que esse resgate foi tão vital, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Afinal de contas, de onde essa tradição veio? Quais são as suas raízes? E aqui a história fica fascinante. As raízes são duplas. A devoção ao Divino Espírito Santo veio de Portugal, da Idade Média, mas foi levada para a África. Nossa Senhora do Rosário, também europeia, ganhou um significado totalmente novo em comunidades africanas, como no Reino do Congo e em Angola. É uma fusão cultural pura. E aqui no Brasil, essa fusão ganhou uma outra dimensão. Enquanto as igrejas oficiais muitas vezes segregavam a população negra, surgiram as Irmandades Negras. E elas eram muito, mas muito mais do que só espaços religiosos. Eram verdadeiros centros de resistência, de ajuda mútua, de preservação da cultura. Eram redes de apoio que cuidavam dos seus e lutavam por liberdade. Então fica a pergunta, né? Como é que uma tradição que dormiu por 30 anos simplesmente acorda? Tudo começou com uma única descoberta, quase que por acaso. Em 2006, um pesquisador, o Fernando Costamillan, encontrou esquecida na sacristia da Igreja do Estreito uma antiga bandeira vermelha do Divino. Essa bandeira foi a faísca. Ela acendeu as memórias nos mais velhos e a curiosidade nos mais novos. A partir daí, a própria comunidade se tornou a protagonista da história. Eles começaram a gravar entrevistas com os anciãos, resgatando cada detalhe. Foi um trabalho de formiguinha, sabe? Reconstruindo os rituais, os sons, os gestos. E, finalmente, as bandeiras voltaram a cavalgar, renascidas pelo esforço e pela paixão do seu próprio povo. Uma das líderes desse movimento, a Dona Neiva, resumiu a motivação de todo mundo. Não se tratava só de reviver o passado, mas de garantir um futuro, de conseguir mostrar para a nova geração a riqueza e o valor da sua própria herança. O que nos leva à grande questão, né? Ok, a tradição voltou. E daí? Por que, no fim das contas, essas bandeiras importam tanto? Porque elas são um legado vivo. Elas afirmam uma identidade complexa que é ao mesmo tempo afro-brasileira e lusa. Elas conectam gerações, transformando os mais velhos em mestres e os jovens em aprendizes. O caminho que as bandeiras percorrem cria um tipo de mapa sagrado, reforçando o sentimento de pertencer àquela terra. E, acima de tudo, elas são um ato de resistência contra o esquecimento. A história do Estreito faz a gente pensar. O que se perde de verdade quando uma tradição se cala? Não são só as canções ou os rituais. Perde-se um jeito de ver o mundo, uma linguagem própria para expressar a fé e os laços que unem as pessoas. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A história do Estreito é única, mas a sua luta não é.
Ela levanta a questão: que vozes, que memórias e tradições em tantas comunidades por aí estão correndo o risco de desaparecer? Que histórias precisam ser ouvidas e contadas antes que o eco delas se perca para sempre